Irmãos, glória a Deus, abra suas Bíblias, glória a Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, glória a Deus, capítulo de número 3, São João capítulo 3, versículo 12, glória a Deus, aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 3, e o versículo de número 12. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Versículo 12. Se vos falei das coisas terrestres, e não crestes, como crereis, se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Diz assim comigo, ó, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, mas graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Quem pode dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus, glorifica o nome dele. Glória a Deus. Irmãos, glória a Deus, que maravilha é nós ter a oportunidade, o privilégio de nós ouvir a palavra do Senhor, de nós aprender do Senhor, glória a Deus, de nós ter um privilégio de estar num culto maravilhoso como este, onde já louvamos ao Senhor, já adoramos a Ele, glória a Deus, porque nós temos a plena certeza que Ele vive e Ele reina para todo sempre, glória a Deus, que nós temos a plena certeza, glória a Deus, que quando nós a reunimos num lugar como este, Ele se faz presente para nos dar a vitória, Ele se faz presente para responder a nossa oração, Ele se faz presente para ouvir o nosso louvor, glória a Deus, aleluia, e nos dar a vitória. Mas o momento mais especial, irmãos, glória a Deus, o momento mais tremendo do culto, é o momento, glória a Deus, em que nós sentamos e nós falamos como Samuel, glória a Deus, Senhor, fala, porque o teu servo ouve, glória a Deus. Fala porque eu preciso ouvir a tua voz. Fala porque eu preciso aprender do Senhor. Fala, Jesus querido, porque eu preciso da tua presença, a tua graça, a tua palavra na minha vida, glória a Deus, aleluia. E neste momento, irmãos, nós lemos um texto aqui, em que Jesus ele está tendo um diálogo com um homem chamado Nicodemos, glória a Deus. E a Bíblia diz que Nicodemos, ele era, glória a Deus, um fariseu. Ele era um dos príncipes dos judeus, glória a Deus. E mesmo ele sendo um fariseu, um homem que conhecia da lei, que conhecia dos mandamentos, que conhecia da palavra do Senhor, ele conhecendo tudo sobre a lei mosaica, glória a Deus, e ele sendo um fariseu, ele era rigoroso para cumprir a palavra do Senhor. Mas a Bíblia diz que esse homem, ele também ouve falar de Jesus, glória a Deus. Chega até ele, glória a Deus, que tinha um homem pregando, que tinha um homem ensinando. E apesar, glória a Deus, daquela época não haver milagres, não havia sinais, não havia prodígio, glória a Deus. Havia homens que eram zelosos pela palavra do Senhor. Havia os fariseus, glória a Deus, que cuidavam, que faziam de tudo para guardar a palavra do Senhor. Mas naquela época, glória a Deus, havia lei, havia palavra, glória a Deus, havia mandamento, havia restrições, mas não havia sinais, não havia curas, não havia prodígio. E de repente aparece este homem, glória a Deus, de repente aparece Jesus do cenário, que além dele pregar bonito, além de ele pregar com autoridade, com poder e graça, por onde ele passava ele curava, por onde ele passava aconteciam sinais, maravilhas e prodígio.
E aquele homem chamado Nicodemos, glória a Deus, ele vendo essas coisas, ele pensou no seu coração: esse aí é diferente, glória a Deus. Esse, além de ele pregar com autoridade, com poder, nós podemos ver, glória a Deus, que onde ele passa, o cego vê, o coxo anda, o mudo fala, o cego vê, até o morto tem ressuscitado. E Nicodemos, ele fica curioso: quem é este homem? De onde ele veio, glória a Deus, aleluia. Eu preciso ir ao encontro desse Jesus. Eu preciso estar na frente dele. Eu preciso perguntar a ele algumas coisas. Eu preciso ver quem é ele, glória a Deus, porque quando ele prega, quando ele fala, esses sinais acontecem. E a Bíblia diz que esse homem chamado Nicodemos, este homem importante, esse príncipe do judeu, fariseu, ele vai ter de noite com Jesus, glória a Deus. Muitos falam que ele sentiu vergonha, que ele não queria que ninguém visse ele. Mas, glória a Deus, a Bíblia não fala, a Bíblia só diz que ele vai de noite ter um encontro com Jesus. Ele vai ter de noite encontrar com o Mestre. E ele chega até Jesus, ele fala: Jesus, Mestre, Rabi, nós sabemos que tu és vindo de Deus, que tu és Mestre vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer os sinais que tu faz. Ninguém pode operar as maravilhas que tu opera, se Deus não for com ele, glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Ninguém pode fazer essas coisas. Nós ouvimos a lei, nós conhecemos a palavra, nós conhecemos da lei de Moisés, mas fazer o que você faz, só pode ter vindo lá do céu. Curar leproso só pode ser obra de Deus. Levantar um paralítico só pode ser obra de Deus. Ressuscitar um morto só pode ser obra de Deus. Então nós sabemos que tu és mestre, pelos sinais que tu tem feito, pelas maravilhas que tu tem operado, glória a Deus. E nós sabemos que tu és mestre vindo de Deus. Irmãos, glória a Deus, eu quero abrir um parêntese aqui, que o maior problema dos nossos dias, glória a Deus, é que as pessoas têm conhecido Jesus, têm ouvido falar de Jesus, têm ouvido, glória a Deus, que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus pode entrar na sua casa, na sua família, pode libertar o drogado, pode libertar, glória a Deus, aleluia, o que está na prisão. As pessoas ouvem que Jesus pode curar o câncer, pode curar a AIDS, que Jesus, glória a Deus, ele pode fazer o impossível. Elas ouvem tudo isso de Jesus. Mas, glória a Deus, o mais importante é o que nós vamos aprender aqui nesta noite. E eu quero que vocês prestem atenção na palavra. Quando Jesus, ele ouve esses elogios de Nicodemos, quando Jesus ouve Nicodemos dizendo: mestre, nós sabemos que tu és mestre, vindo de Deus. Nós temos certeza, porque ninguém pode fazer isso. Ninguém pode operar se Deus não for com ele, se Deus não estiver com ele. Agora Jesus vai olhar para Nicodemos, e parece que Jesus, ele vai mudar de assunto. Parece que Jesus não se importa com aquilo que Nicodemos diz. E olha o que Jesus fala: Nicodemos, na verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo, não pode entrar, não pode, glória a Deus, aleluia, ver o reino de Deus. E Nicodemos agora vai ficar confuso. Ele fala: mas Senhor, como pode ser isto? Como pode um homem sendo velho nascer de novo, ele entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus fala: Nicodemos, na verdade eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer
de novo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, glória a Deus. Nós vemos num culto maravilhoso como esse adorar Jesus. Nós vemos adorar e exaltar o nome dEle, porque nós sabemos que Ele é bom. Nós sabemos que Ele nos cura. Nós sabemos, glória a Deus, que Ele nos dá saúde, que Ele cuida da nossa casa, da nossa família, que Ele pode resolver os nossos problemas, que Ele pode fazer milagre. Nicodemos sabia de tudo isso. Nicodemos conhecia tudo isso de Jesus. Mas Jesus olha para aquele homem e diz: Nicodemos, você sabe que eu posso curar. Você sabe que eu posso fazer milagre. Você sabe que eu posso operar maravilhas. Mas não te maravilhes disso. Porque se você não nascer de novo, você pode saber tudo, você pode conhecer tudo, glória a Deus, mas não vale nada, porque necessário é nascer de novo, necessário é ter um encontro verdadeiro comigo, necessário é saber além do milagre, além da vitória, o necessário é você nascer de novo. Oh, Deus Todo-Poderoso. E Jesus continua: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. E aqui Nicodemos vai fazer a sua última indagação. Ele vai falar a última coisa, ele diz: como pode ser isso? Um homem que conhecia toda a lei, conhecia o Velho Testamento, porque um fariseu, ele começava a estudar desde criança. Ele sabia de cor todo o Velho Testamento, todas as palavras. Mas quando Jesus fala essas palavras, ele fala: Senhor, como pode ser isto? Eu entendo de muita coisa. Eu entendo da lei, eu entendo de mandamento. Eu entendo o que é pecado, o que não é pecado. Mas as palavras que o Senhor está dizendo, como pode? Eu não consigo entender, glória a Deus. Irmãos, glória a Deus, aleluia. Num culto como esse, maravilhoso como este, de nós estar na presença do Senhor, de nós estar na casa do Senhor, de nós estar ouvindo a palavra como esta. Tem muitas vezes que tem pessoas que entendem de tudo, tem pessoas que têm buscado entender de todas as coisas, mas quando nós falamos de nascer de novo, da presença do Senhor, do Espírito Santo, as pessoas falam: mas como pode ser isso? Porque você ora, porque você jejua, porque você chega na igreja e dá glória a Deus, dá aleluia, você pula, fala em línguas, como pode ser isso? Jesus não é aquele que só apenas cura, Ele não só é aquele que salva, Ele não só é aquele que liberta, Ele não só é aquele que ouve a nossa oração. Mas nessa noite eu quero te dizer, glória a Deus, que Jesus é aquele que também, Ele batiza com o Espírito Santo. Ele é aquele que também nos faz o homem e a mulher nascer de novo. Ele é aquele que transforma a vida do mais vil pecador. Ele é aquele que entra na vida do drogado, do enfermo, da prostituta, e ele vira a vida dele do avesso, que o mundo vê lá fora e fala: mas como pode ser isso? Como isso acontece? Oriandarabaia. Glória a Deus. Nicodemos responde e diz: como pode ser isso? Oh, Deus Todo-Poderoso. E Jesus respondeu e disse: tu és mestre, Israel, e não sabes isso? Na verdade, eu te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que vimos, e não aceitai o nosso testemunho. Glória a Deus. Irmãos,
nós pregamos o Evangelho. Não é, glória a Deus, porque nós lemos a Bíblia e achamos bonita a historinha. Nós não achamos interessante falar disso. Eu não escolhi essa mensagem, glória a Deus, porque eu achei bonitinha. Os irmãos, pode ser que ia gostar, não. Eu dobrei o meu joelho e falei: Senhor, o que o Senhor quer falar para a tua igreja? O que o Senhor tem lá do céu para o teu povo? Porque da terra, Senhor, nós estamos cheios. Da terra nós estamos fartos, Senhor. Nós queremos é do pão vivo que desce do céu. Nós queremos é da palavra que o Espírito Santo manda de lá e enche o nosso coração e enche a nossa vida e faz nós sair dessa terra e olhar para a glória e dizer: Jesus não é só o que cura, não é só o que liberta, Ele é aquele que me leva para as regiões celestiais, Ele é aquele que me faz ver o que meus olhos carnais não podem. Oriandarabaia, glória a Deus. Se vos falei das coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Aí Jesus vai dizer: ora, ninguém subiu ao céu, senão que do céu desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. Irmãos, glória a Deus. Jesus, glória a Deus, Ele não desceu lá do céu apenas, glória a Deus, para curar o nosso corpo. Ele não desceu do céu apenas para nós chegar num culto como este e levar a bênção para a nossa casa, para a nossa família. Jesus, glória a Deus, como diz lá em Filipenses 2:5, que de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que Ele, sendo em forma de Deus, Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas Ele se esvaziou de si mesmo e fez-se semelhante aos homens. Oh Deus Todo-Poderoso! E achado na forma miserável de homem, Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão na terra, no céu e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele não deixou lá no céu a sua glória, o seu poder, Ele não deixou lá na sua glória a autoridade que Ele tinha à toa. Ele não desceu à toa, irmãos, Ele não desceu de graça. Ele não desceu apenas por descer. Mas Ele diz: ora, ninguém subiu ao céu, senão que de lá desceu. Ou seja, somente eu estou vindo de lá, glória a Deus. Eu estou vindo lá de cima e eu tenho coisas maravilhosas que eu estou trazendo de lá. Mas se vocês não entendem as coisas terrestres, como eu vou falar das coisas celestiais? Como eu vou falar das coisas que eu vi? Glória a Deus, Ele diz. Na verdade, nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. Sabe o que Jesus está dizendo? Nós dizemos o que sabemos, porque Jesus está usando o plural. Estava ali Jesus e Nicodemos, mas Jesus aqui está usando o plural para falar, ó, nós dizemos o que sabemos. Só Ele, irmãos, glória a Deus, só Ele que desceu de lá da glória, só Ele trouxe as palavras dos pais, porque João começa o seu livro dizendo que no princípio era o Verbo e o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus e todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. E nele estava a vida. E a vida, glória a Deus, era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a reconheceram. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. E ele dizia: ali estava a luz verdadeira,
que alumia todo homem que nasce ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não reconheceu. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que crê no seu nome, na qual não nasceu da vontade da carne, nem do varão, nem do homem, mas da vontade de Deus. Quem aqui nasceu na vontade de Deus? Quem nasceu pelo Espírito Santo de Deus? Oh, glória a Deus, aleluia. Se vos falei das coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Irmãos, hoje, como eu sempre digo, o homem está com um vazio tão grande no coração. O homem está com a necessidade tão grande de preencher a sua alma, que o homem tem inventado tanta coisa. O homem tem feito tanta coisa que o homem, o ser humano, quando eu digo homem, o ser humano, ele não sabe mais o que inventar. Inventa um carro esse ano, o ano que vem já tem que ter o melhor. Tem que ter um avião melhor, uma casa melhor, uma tecnologia melhor. E o homem, irmão, ele está tentando preencher um vazio que ele não entende. Ele está tentando preencher uma lacuna, glória a Deus, que a humanidade ela corre para um lado, corre para outro, mas a cada dia aumenta a depressão, aumenta, glória a Deus, aleluia, o câncer, aumenta a tecnologia, mas aumenta as doenças. Em vez de o homem melhorar, o homem está cada vez mais mal, aumenta, glória a Deus, a maldade, as doenças, as enfermidades, a depressão, as dependências químicas. Sabe o que é isso, irmãos? É o homem buscando algo que ele perdeu lá no paraíso. É o homem buscando algo, glória a Deus, que nada neste mundo está preenchendo, o homem está tentando. Mas Jesus fala lá em Mateus 11, 25, glória a Deus: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Jesus é o nosso descanso, irmão. Ele fala: vinde a mim e eu vos aliviarei. Ele é o nosso alívio. Ele, glória a Deus, a presença dele na nossa vida é o que vai nos fazer sumir esse vazio, que vai fazer sumir esse espaço que muitas vezes nós tentamos preencher com coisas. Mas eu te digo nesta noite, a única coisa que pode preencher o vazio do homem, da mulher, a única coisa que pode alegrar esse coração em depressão, que pode tirar essa tristeza, essa angústia, essa mágoa, ele se chama Jesus de Nazaré. Ele é o Filho de Deus que desceu do céu para preencher o vazio do nosso coração. Glória a Deus. Ele diz: ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Aqui, irmãos, Nicodemos foi até Jesus, falando dos milagres de Jesus. Mestre, nós sabemos que tu és mestre, tu és vindo de Deus, porque o Senhor opera maravilha, o Senhor faz sinais e prodígios. E aqui ó, a resposta de Jesus para Nicodemos. Ora, Nicodemos, glória a Deus, você crê, você tem acreditado, porque você tem visto sinais e maravilhas. Mas no final, glória a Deus, o que Jesus quer mostrar para Nicodemos, que a maior fé, glória a Deus, de homem e da mulher, que a maior bênção, a maior virtude que alguém pode receber, é acreditar que Jesus é o Salvador. Glória a Deus. Oh Deus Todo-Poderoso. Oh aleluia, Jesus. Não existe maior revelação, irmão.
Não existe maior revelação no coração do homem. É quando o Espírito Santo ele fala com o homem. É quando o Espírito Santo ele transforma o homem e a mulher, convencendo que Jesus, ele é o Salvador. Que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus. Que Jesus é aquele que salva a sua alma. Que Jesus é aquele que apaga o seu pecado. Que Jesus é aquele que lava pelo teu sangue vertido lá na cruz do Calvário. Que Jesus é aquele que purifica. Que Jesus é aquele que desceu do céu, trazendo a salvação nas tuas mãos. E que Ele vai voltar de novo para nos levar para a glória. Orianda Rabai. Glória a Deus. Nicodemos, muitos têm vindo até a mim, porque crê que eu posso curar, porque eu creio que eu posso ressuscitar, porque crê que eu posso entrar na tua casa, na tua família. Mas o que eu quero mostrar, Nicodemos, não é que eu só tenho poder para fazer isso. Mas o que eu quero que você entenda, Nicodemos, é que como Moisés levantou aquela serpente para curar o povo que havia pecado, assim eu vou ser levantado lá na cruz do Calvário. E todo aquele que olhar para mim e crê em mim, não crê só no milagre, só na bênção, aquele que crê em mim, crucificado, glória a Deus, aquele que crê em mim com as mãos furadas, com os pés furados, com a coroa de espinho na cabeça, ele não pereça, mas tenha vida eterna. Ele tem a salvação, ele encontra descanso para a tua alma, ele encontra alegria, ele encontra paz. Glória a Deus. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus. Irmãos, glória a Deus. Hoje, glória a Deus, tem feito uma propaganda, muitas vezes enganosa, do Evangelho. A maior revelação do Evangelho não é, glória a Deus, para nós desfrutar aqui na terra. A maior revelação de Jesus para nós, glória a Deus, é que o homem, glória a Deus, ele estava perdido. É que o homem, glória a Deus, estava condenado. É que o homem, glória a Deus, estava sujeito por causa do pecado a ir para o inferno, glória a Deus. Mas Jesus, glória a Deus, ele vendo isso, ele desceu lá do céu. E ele trouxe essas boas novas, glória a Deus. Ele trouxe essa tão grande salvação. Ele trouxe, glória a Deus, esta palavra. Que aquele que nele crê, glória a Deus, não vai perecer. Não vai morrer nos seus pecados, mas ele vai passar da vida, da morte para a vida, glória a Deus. Certa feita, irmãos, eu era criança. Eu ouvi uma pregação que eu não esqueço, até o dia de hoje, eu não era crente ainda. E o pastor pregava, ele dizia, glória a Deus, que o que adianta, glória a Deus, eu saber que tem alguém preso atrás das grades, e saber que essa pessoa, ele foi condenado a ficar o resto da sua vida ali. Ele saber que ele foi condenado, glória a Deus, a viver o resto da sua vida preso, encarcerado, sem poder sair, sem ter liberdade. E eu ia até aquela pessoa e dissesse para ela, olha, você está preso, vai ficar o resto da vida, mas eu tenho um carro para você, você quer? Você vai ficar o resto da vida aí, mas eu tenho, glória a Deus, uma casa para você. Eu tenho, glória a Deus, aleluia, uma glória a Deus, aleluia, o melhor carro, a melhor casa. Mas a pessoa está presa ali. Isso, irmão, é a mesma coisa de nós pregar que Jesus só salva, que Jesus só cura, que Jesus, glória a Deus, só faz o milagre,
Que Jesus só liberta e nós não falar que Ele também, Ele tira nós da prisão. Ele também abre a porta do cárcere. Antes, irmão, de nós pedir ao Senhor a bênção, a vitória, nós primeiro tem que estar livre. Por isso Jesus fala, se vós que está ouvindo estas palavras, permanecer nas minhas palavras, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Não adianta nada, irmão, nós ter tudo, mas nós ser preso no pecado, preso na mentira, preso nas coisas deste mundo. E, glória a Deus, no final nós não ter a salvação. Por isso Jesus fala, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Ou o que daria o homem em troca, glória a Deus, como ele pagaria? A nossa salvação, ela não tem preço, porque ela foi paga com preço de sangue, e sangue inocente vertido lá na cruz do Calvário. O ouro, a prata, ela não compra a nossa salvação. O dinheiro não compra, as riquezas não compram, a felicidade não compra. A única coisa que compra a nossa salvação é o que o apóstolo Paulo diz, não foi com prata nem ouro, não com coisas preciosas que fossem resgatados da vossa vil maneira de viver, mas foi com precioso sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro Imaculado de Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. E Jesus fala, glória a Deus, se vos falei das coisas terrestres, e não creis, como vós crereis se vos falar das celestiais? Irmãos, glória a Deus, é tempo de nós buscar as coisas celestiais. As coisas que o dinheiro não compra, que as riquezas não compram, que nada neste mundo compra. Aquilo que nos é dado de graça, glória a Deus. Tempo de nós humilhar na presença do Senhor. Tempo, glória a Deus, de nós buscar o Senhor Jesus. Tempo de endireitar as nossas veredas. Tempo, glória a Deus, de nós nos humilhar, como diz Tiago. Convertei o nosso riso em pranto e a nossa alegria em tristeza, humilhar e orar. Tempo, glória a Deus, de nós reconhecer, glória a Deus, que nós precisamos da misericórdia do Senhor. É tempo de nós olhar para o céu, como diz a palavra, quando vós vides acontecer todas essas coisas, olhai para o céu, porque está próxima a vossa redenção. E se nós olhar, meu irmão, para o mundo como está hoje, se nós olhar, glória a Deus, para as coisas como tem acontecido, é tempo de nós dobrar o nosso joelho e dizer, Senhor, glória a Deus, se eu tiver mais um dia neste mundo, tá bom, mas se eu partir para a glória, eu vou dando glória a Deus e aleluia. Senhor, se eu receber essa vitória hoje, tá bom, mas se eu não receber, mas se eu for para o céu, para mim tá melhor ainda. Senhor, se eu for curado hoje, eu vou dar glória a Deus, mas se eu não for curado e a trombeta tocar, eu quero ir para a glória. Eu quero ir para o céu, eu quero estar na tua presença. Jesus, Ele é o Senhor que cura, sim. Ele é o que salva, Ele é o que liberta, Ele quer dar vitória para você nesta noite. Mas Ele quer que você saia daqui nesta noite com a certeza que você tem a vida eterna. Que você tem o seu nome escrito lá no céu, no livro da vida. Se você tiver essa certeza, irmão, você vai ter alegria de estar num culto como este. Você vai ter alegria de adorar o Senhor. Você vai ter alegria, glória a Deus, de estar aqui todos os cultos, dando glória, aleluia ao Senhor Jesus. Porque você tem a certeza que a maior vitória você já alcançou através de Jesus Cristo. Através do seu sacrifício, glória a Deus. Louvado seja Deus. Então, glória a Deus, e Jesus fala para Nicodemos, ó Nicodemos, você acredita em mim porque eu faço milagre. Você acredita em mim porque eu curo. Você acredita em mim, glória a Deus, porque, glória a Deus, eu faço maravilhas, porque eu faço prodígio,
porque eu opero coisas que nenhum tem operado. Mas o que eu quero que você saiba, Nicodemos, é que melhor do que aquele que acredita por isso, é aquele, glória a Deus, que olhar para a cruz do Calvário e me ver lá, glória a Deus, aleluia, e crer que eu sou o Salvador da sua alma, glória a Deus. Este Nicodemos vai ter, além da fé, além das bênçãos, além da vitória, ele vai alcançar a vida eterna, glória a Deus. Ele vai alcançar a salvação da sua alma. Quem acredita, glória a Deus, que Ele é o teu Salvador, que Ele é o seu perdoador, o teu redentor, o teu justificador, aquele que te lavou, aquele que te purificou, aquele que te santificou, aquele que te deu vida eterna, aquele que escreve o teu nome lá no livro da vida, aquele que sara as suas feridas, aquele, glória a Deus, aleluia, que abençoa a sua casa, a sua família, o seu lar, aquele, glória a Deus, que dá vitória. Quem acredita nele, bate palma. Quem acredita nele, dá glória a Deus e aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Que maravilha servir o Senhor. Que maravilha saber que nós servimos um Deus tão grande, tão poderoso, glória a Deus. Um Deus tão maravilhoso, que fez tanto por nós. E mesmo nós não merecendo, Ele continua abençoando a nossa vida. Continua abençoando a nossa casa e a nossa família, glória a Deus. Vamos servir ao Senhor pelo que Ele é, glória a Deus. Porque quando nós servimos Ele pelo que Ele é, Ele nos dá motivo também de servir a Ele pelo que Ele faz, glória a Deus. Ele opera maravilhas na nossa casa, na nossa família e no nosso lar, amém?